Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, fazendo jus ao nome do nosso canal, vamos explicar essa matéria sobre a derrubada do veto do presidente da República no projeto que amplia, que aumenta o acesso ao BPC, ao benefício de prestação continuada. Na manhã de hoje eu recebi uma enxurrada de mensagens em minhas redes sociais perguntando se teve aumento no BPC, no benefício de prestação continuada. O nosso canal não é o veículo que faz a primeira publicação. Como o próprio nome do nosso canal sugere, nós explicamos as notícias que são publicadas a respeito de certos temas de interesse do nosso público. E é exatamente o que nós vamos fazer. Essa matéria está em tudo que é jornal e nós vamos pegar aqui no próprio site da Câmara dos Deputados e explicar o que aconteceu. Para que você compreenda, nós tínhamos um projeto de lei que iria ampliar, iria aumentar as possibilidades de ingresso no BPC, no benefício de prestação continuada, que é pago à pessoa idosa, entre parênteses, 65 anos ou mais, e a pessoas com deficiência. Só que esse benefício ele tem uma barreira para que essas pessoas tenham acesso à concessão desse benefício. Para ter direito, a pessoa não pode ter renda superior a 1/4 de um salário mínimo. Pega o salário mínimo e divide por 4. Atualmente dá algo em torno de R$ 261,25. Se a renda per capita por pessoa for superior a esse valor, certamente você terá problema para receber o benefício. A concessão do benefício, nesse caso, será inicialmente negada pelo INSS. Então, o que o projeto previa? Aumentar. Ao invés de limitar o acesso para aquelas pessoas que têm a renda per capita por pessoa de até 1/4 de um salário mínimo, aumentaria para a metade, para meio salário mínimo, que atualmente dá algo em torno de R$ 522,50. Esse seria o limite da renda per capita, a renda por pessoa, para que você pudesse solicitar o benefício de prestação continuada. Repito, benefício esse pago à pessoa idosa, 65 anos ou mais de idade, e a pessoa com deficiência. Pois bem, esse projeto ele foi aprovado e submetido à sanção presidencial. O presidente da República bastaria assinar o projeto e publicar no Diário Oficial. Entretanto, o presidente da República, ao sancionar esse projeto de lei que tinha como objetivo aumentar de 1/4 para a metade de um salário mínimo para que as pessoas tivessem acesso ao benefício de prestação continuada. Ao fazer isto, evidentemente que possibilitaria maior quantidade de famílias que teriam acesso ao benefício. Então, o presidente ele vetou, ele proibiu esse aumento. O presidente da República pode fazer isso, é legal. Se ele não concordar, ele pode vetar um projeto de lei ou parte do projeto, enfim. Só que o Congresso Nacional tem que concordar com esse veto ou não. No caso específico, o Congresso Nacional não concordou com o veto do presidente da República. Daí a expressão que estamos vendo hoje em todos os jornais, que o Congresso Nacional derruba o veto a projeto que amplia, que aumenta o acesso ao benefício de prestação continuada BPC. Então, respondendo a maioria dos questionamentos que me foram enviados, na verdade não tivemos aqui um aumento no valor do benefício que você recebe todos os meses. O que tivemos com a derrubada do veto pelo Congresso Nacional é a possibilidade de maior número de famílias ter acesso ao benefício de prestação continuada. Isto porque
aquela limitação de que somente aquelas famílias que tivessem renda per capita por pessoa de 1/4 de um salário mínimo, R$ 261, agora aumentou. Ou seja, aquelas famílias que têm renda per capita por pessoa superior a esse valor, até R$ 522,50, também poderão ter acesso ao benefício de prestação continuada. Eu repito, eu vou insistir nisso. Benefício pago à pessoa idosa e pessoa com deficiência. Com a derrubada do veto, o projeto de lei de número 3.055 de 97, não é um projeto recente, já faz um tempo que está em tramitação no Congresso Nacional. Como houve aqui a derrubada do veto do presidente da República, os congressistas disseram: olha, presidente, você está errado, nós queremos que o projeto seja publicado sim, e é isto que nós vamos fazer. Com isto, o projeto não volta mais para o presidente da República. Como o presidente vetou, agora quem faz a promulgação, a publicação desse projeto agora, já como lei, ou seja, já começa a valer, já é obrigado o INSS cumprir o que a lei agora determina, será o Congresso Nacional. Então, o Senado Federal, por meio do seu presidente, fará a promulgação, a publicação dessa lei, quando então passa a ser obrigatória a sua execução. Ou seja, em outras palavras, a partir de agora é lei. O acesso ao benefício de prestação continuada será para aquelas famílias que tenham renda per capita, renda por pessoa, de até a metade de um salário mínimo. O valor do benefício de prestação continuada é de um salário mínimo mensal. Só para conhecimento, em 2013, o Supremo Tribunal Federal, STF, considerou inconstitucional o trecho da Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, que define como critério para a concessão do benefício de prestação continuada a renda média familiar de 1/4 do salário mínimo, por considerar que, abre aspas aqui para o STF, esse critério está defasado para caracterizar a condição de miserabilidade, fecha aspas aqui para o STF. Mas a Corte não declarou nula a norma e somente aqueles que entraram na Justiça conseguem obter o benefício se a renda for maior que a prevista na lei. Ou seja, aquelas pessoas que solicitam o benefício ao INSS e têm o seu pedido negado sob a alegação de que sua renda ultrapassa o 1/4 de um salário mínimo, poderia ingressar na Justiça com base nesse entendimento do STF, tendo em vista que esse critério está defasado para caracterizar a condição de miserabilidade. Ou seja, as condições de miserabilidade das pessoas sofreu mudança e por isso mesmo a legislação e o entendimento jurisprudencial devem seguir novos entendimentos. Esse é o posicionamento do judiciário brasileiro atualmente. Para os parlamentares que defenderam a manutenção do veto, ou seja, que estão do lado do presidente da República, o principal argumento é o impacto no aumento nas contas públicas. Já os defensores da derrubada do veto, ou seja, estão do lado do povo brasileiro, citam a importância social da medida e contestam o impacto orçamentário. Segundo o deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, ex-ministro da Cidadania, pasta que cuida do programa, o impacto será de 60 bilhões de reais. Em suas palavras, esse benefício é a maior transferência de renda que há hoje, e aumentar o seu limite significa sair de 60 bilhões de reais para 120 bilhões de reais, inviabilizando todo o orçamento, qualquer orçamento impositivo. Termina tudo, evapora tudo, foi o que afirmou o ex-ministro da Cidadania, deputado Osmar Terra. Já a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, uma das autoras do pedido de votação do veto pelo painel eletrônico, disse que a primeira nota técnica divulgada pelo governo indicava impacto de 11 bilhões de reais. Em suas palavras, nós tivemos agora uma isenção fiscal de agrotóxicos
que dá 10 bilhões de reais para o veneno que está matando a população brasileira. Nos últimos 20 anos, houve mais de 30 refis, refinanciamento de dívidas, significando nada mais, nada menos que 176 bilhões de reais. Ou seja, há dinheiro sim, foi o que afirmou a senadora Elisiane Gama, do Cidadania. No mesmo sentido, o deputado Paulão, do PT de Alagoas, contestou o valor de 60 bilhões de reais e criticou Osmar Terra nos seguintes termos: o ministro faz um terrorismo na questão orçamentária, mas não faz o contraditório em relação às Forças Armadas. A cada ano, o orçamento das Forças Armadas aumenta. Hoje está na ordem de 130 bilhões de reais, lamentou aqui o deputado Paulão, do PT. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que foi uma decisão equivocada a derrubada do veto presidencial ao projeto que aumenta para meio salário mínimo o limite da renda familiar per capita para ter acesso ao benefício de prestação continuada, BPC. Maia disse, no entanto, que respeita a decisão do Congresso Nacional. Segundo ele, o presidente Rodrigo Maia, o impacto orçamentário da medida é grande, principalmente no momento atual da economia em razão da crise do mercado e do coronavírus. Em suas palavras, vai ter um espaço menor para conseguir mais recurso para o enfrentamento ao coronavírus. Essas questões precisam estar na reflexão do voto em plenário, que precisa ser respeitada, mas a decisão do plenário tem impacto na organização do orçamento deste e dos próximos anos, fecha aspas, lamentou aqui o presidente Rodrigo Maia. Na continuação, disse ele, abre aspas, é uma decisão que mais atrapalha do que ajuda neste momento de crise na saúde e crise nos mercados que já vai afetar a economia brasileira, fecha aspas, a continuação da fala de Maia, lamentando aqui a derrubada do veto presidencial sobre a lei que será publicada no sentido de aumentar o acesso ao benefício de prestação continuada. Com essas considerações, encerramos a nossa apresentação de hoje, esperando ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar a inscrever-se neste canal, ativar o sininho das notificações, a fim de que você seja avisada todas as vezes que fizermos uma nova publicação. Igualmente, deixe o seu like e compartilhe este vídeo em todas as suas redes sociais, a fim de que consigamos informar o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos. Até a minha próxima publicação.